A geração Z tem uma diferença que ela quer ser ouvida para ela, mas também para o todo, né? A geração Z olha muito para questões ambientais, questões sociais, questões de diversidade, por exemplo. Vai ter muito inconformismo no sentido de que a gente poderia melhorar isso aqui. A pessoa me chamou para trazer um problema, ela não quer que eu fique falando em cima dela, ela quer que eu ouça o problema dela. E aí, depois que ela falou o problema dela, a gente pode até discutir se tem alguma forma de ajustar, de melhorar, de refletir sobre, de pensar em como a gente pode agir em cima disso. Mais do que o que eu falei, se fosse todo mundo igual, ia estar todo mundo se abraçando e falando tipo assim, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, não tem nada que pode ser melhorado. É só melhorando que a gente consegue crescer, desenvolver Sim. e entregar cada vez mais. Perfeito. Bom, amigos, nós estamos aqui para mais uma edição do RH Debate Podcast e hoje nós temos um assunto bem interessante que vamos falar sobre a liderança criativa, cultura organizacional e olhar da geração Z para o futuro do trabalho. Nós temos um convidado muito especial hoje, que é o Matheus Curvão, designer de produção, formado pelo FRJ, e sócio da Traços, produtora que conecta marcas de luxo. Léo, continua aqui para eu não fazer a apresentação sozinho. Okay. Não deixar solitário da apresentação. Bom dia, boa tarde, amigos. Mais uma vez aqui no RH Podcast. Uma imensa satisfação de ter vocês todos com a gente. Nós atingimos, só no mês de setembro, 40 mil visualizações. Já completamos quase 200 mil visualizações desde janeiro desse ano, quando a gente começou. E incentivando vocês que estão olhando, estão visitando, que se inscrevam, marquem o sininho e continuem a acompanhar o RH Debate Podcast. O Matheus é uma pessoa especial. Ele começou na Traços desde da área de fabril, de produção, foi evoluindo e hoje praticamente é quem, entre outras coisas, cuida das pessoas, cuida de gente, né? Matheus, faça uma breve apresentação tua para que o nosso pessoal conheça melhor o Matheus. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Então, falando um pouquinho sobre mim, né, eu me formei em design na UFRJ, e aí as pessoas podem se perguntar, nossa, mas um designer que olha para pessoas, que a função do designer é olhar, entender problemas e, de alguma maneira, ajudar a resolver esses problemas. Então, faz, inclusive, bastante sentido um designer que olha para pessoas, para cada indivíduo, entenda quais são as suas questões e ajude a resolver, né, isso no dia a dia. Comecei na Traços trabalhando no setor de fábrica, que era uma coisa que eu sempre gostei bastante, sempre tive muito interesse pelos métodos produtivos e de produção. Segui trabalhando também como designer na parte de projetos, olhando para os clientes, tentando entender quais eram as necessidades deles para as campanhas e desenvolvendo projetos personalizados. Depois de um tempo, comecei a trabalhar também na parte comercial, vendendo projetos, muito dessa minha vontade de entender as necessidades também dos clientes e como a gente traduzia isso em realidade. E aí, por fim, comecei a caminhar um pouco mais para essa área, né, que a gente chama de cultura, que é muito para entender como que a Traços se comunica tanto com as pessoas que estão dentro dela, mas também como ela se comunica com as pessoas que estão fora da Traços. A minha trajetória foi mais ou menos essa, e eu acho que foi bastante importante na minha formação. Considero, inclusive, que eu não estou formado, né? Acho que cada dia é um novo aprendizado, um novo momento de desenvolvimento, de aprender coisas novas, de entender e de pensar como resolver. Mas tem sido uma jornada muito bacana, tenho gostado muito de olhar cada vez mais para esse universo das pessoas e pensar em como a gente pode trabalhar isso no nosso dia a dia, principalmente olhando para as novas gerações que estão vindo, mas também sem perder um pouquinho do olhar para as outras gerações que também estão no nosso dia a dia. Legal. Bom, Matheus, uma perguntinha antes da gente entrar no tema. Lógico. Eu fiz uma pergunta para você ali quando a gente começou a conversar,
que eu acho interessante até para o pessoal entender um pouco. Antes de a gente entrar mais no tema mesmo do podcast, causa curiosidade da gente, né? Saber o que é a Traços. Então, vamos lá. A Traços é uma empresa que tem aproximadamente aí 12 anos de história, um pouquinho mais. Estou nela há 8 anos. Na sua essência, a Traços transforma ideias em realidade por meio de um modelo verticalizado de projetos, né? A gente chama lá dentro de one-stop shop. Então, o cliente vem até a gente, ele passa a demanda e a Traços vai garantir que esse projeto vai acontecer do início ao fim, unindo design, produção, logística e implementação desses materiais. A gente trabalha muito com desenvolvimento de projetos para ponto de venda. Então, a gente trabalha com marcas normalmente do universo do luxo, da moda, da beleza. E então a gente desenvolve projetos como vitrines, materiais de interior de loja, mobiliário, estandes e qualquer outro tipo de ativação que tenha relação com ajudar os nossos clientes a ampliar o universo da marca, mas também convidar um pouco dos clientes a conhecerem um pouquinho melhor. A gente conversou um pouco, né, sobre como... Vocês projetam e fabricam isso também lá dentro, não é isso? Sim, a gente projeta e fabrica. A gente tem um espaço aqui no Rio de Janeiro com aproximadamente uns 2.000, 3.000 metros quadrados, onde a gente primariza toda a nossa produção para garantir qualidade e excelência, que é o que nossos clientes esperam, né? Nesse momento de conexão entre eles e os clientes. Vocês atendem o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Ótimo. Você estava falando, você tem às vezes gente montando estandes no norte do país, lá no extremo do país. É bem interessante essa logística toda que vocês conseguem mobilizar para poder colocar os projetos de pé. Muito interessante. Sim, a gente tem um time focado, né, em toda essa parte. A gente chama ele de operações, que mescla logística com o que a gente chama de produção executiva, que é esse time que cuida das implementações dos projetos em loja. E é um trabalho quase que de formiguinha, de buscar pessoas, às vezes, em cidades que são extremamente pequenas, que são extremamente distantes, mas que as ativações também precisam acontecer porque a marca está presente tanto nas grandes cidades quanto nas cidades pequenas e ela precisa vender da mesma forma. Então, a gente faz todo esse trabalho para os nossos clientes de busca mesmo de pessoas e um pouco até de um trabalho de qualificação também dessas pessoas para que elas consigam atender as nossas demandas e as demandas dos nossos clientes em todo o Brasil. Hoje a gente tem por volta aí de umas 1.000 pessoas cadastradas que fazem esse tipo de trabalho e por volta de umas 100 que são trabalhos recorrentes. Praticamente toda semana elas fazem alguma positivação para a gente. Vocês projetam, fabricam, entregam e montam, na verdade. Exatamente. A gente é vertical mesmo, né? Fantástico. Para o cliente é uma maravilha, né? Que ele, sim, em vez de ter que contratar uma série de fornecedores, ele fecha com um só, né? Exatamente. Ele consegue focar no que é core business dele, né? Uhum. Na maioria das vezes, para quem a gente trabalha, são pessoas que são muito da ciência dos dados, do marketing. Então, o real trabalho delas é entender como que essas campanhas estão performando e não necessariamente entender como essas campanhas vão acontecer. Então, a Traços é como se fosse um braço desse universo que chama trade marketing para fazer com que as campanhas aconteçam, para que esses nossos clientes consigam focar no que realmente é core business deles, que é entender performance, vendas, onde está vendendo mais, onde está vendendo menos, onde eles podem, né, afinar essas ativações, em que lugar faz sentido colocar um stand, em que lugar faz sentido colocar uma ativação um pouco menor, para garantir que a marca esteja presente em todos os lugares. Legal. Muito bom. Vamos agora para a pauta nossa, que é a liderança criativa e gestão de pessoas sob a perspectiva da geração Z. Matheus, a sua trajetória começou na fabricação, passou por gestão de projetos, hoje foca no desenvolvimento de pessoas. Como essas experiências moldaram o seu estilo de liderança? É uma reflexão que eu sempre faço bastante comigo mesmo, que existem diferentes universos e diferentes lados dentro do que a gente está fazendo. Apesar da Traços ser uma empresa, existem, cada um dos nossos setores tem as suas demandas, tem as suas necessidades, tem as suas visões, e eu tendo participado um pouquinho de cada um deles, eu consigo entender
quais são as necessidades de cada um. É como se fosse um job rotation mesmo, só que foi meio que, no meu caso, invertido, né? Eu primeiro fiz a rotação para depois chegar nesse lugar que eu tô de olhar para os setores e para as pessoas. Mas foi muito bacana ter todas essas experiências exatamente para eu ter a consciência de que eu tive a vivência daquele lugar e que eu vou entender quais são essas questões e necessidades das pessoas. E acho que me mostrou muito também a importância de realmente sentar e ouvir. Eu acho que ouvir é um dos maiores potencializadores aí do que eu faço e do que as pessoas que trabalham com gente de gestão fazem, que é ouvir e entender realmente quais são os pontos que aquela pessoa tem a trazer. Porém, eu já tenho na minha bagagem a experiência de ter vivenciado um pouco daquele universo. Então não é como se eu tivesse excluído de saber de qual contexto aquela questão possa estar vindo, porque eu já estive naquele lugar. Essa função que você hoje ocupa, isso já era uma vontade sua ou aconteceu, que meio que aconteceu, você começou a ver o que você podia fazer na vida e acabou? Foi meio que acontecendo. Inclusive não era nenhuma função que existia, ela foi sendo construída com o tempo. Eu acho que estar numa empresa que não tem tantos anos, né, de história, que está se consolidando e que está se construindo ao mesmo tempo que ela está crescendo, permite que a gente vá meio que modelando as nossas experiências, as nossas potências com o que também a empresa precisa, né? Então isso me ajudou bastante a construir, a partir dos meus interesses e das minhas experiências, uma carreira que fosse modelada para isso. Então foi um processo que ainda está em desenvolvimento, mas que foi bem bacana de me entender e também entender quais eram as necessidades da empresa como um todo para ir construindo esse modelo e essa carreira e essa vaga que não existia. Eu faço essa pergunta porque eu tenho vontade, nem sempre eu lembro de perguntar para todas as pessoas que a gente entrevista aqui, porque a criança ela tem sempre um objetivo. Eu quero ser bombeiro, por hipótese, eu quero ser qualquer coisa, sei lá, médico. E aí ela começa a estudar, no momento da vida aquilo ali muda, não é mais aquilo. Você imaginava alguma coisa nessa área ou essa área para você surgiu assim de repente pelo fascínio que ela desperta, que realmente desperta fascínio nessa área? Surgiu meio que de repente, sim. Eu fui uma criança que gostava de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu quis ser média. Na realidade, eu nunca quis muito ser coisas que envolvessem perigo. Eu sempre fui uma pessoa meio medrosa. Mas, ao mesmo tempo, todas as coisas que exigiam algum lado do estudo ou algum lado criativo sempre me interessaram muito. Então, eu sempre olhei para carreiras que eram do universo criativo, como arquitetura, design de moda, artes. Eu sempre gostei muito de história, sempre quis muito entender também, né, quais são os processos e como as coisas umas vão levando às outras. Mas ao mesmo tempo também sempre gostei muito de estudar, então medicina e outras coisas do gênero. Eu cresci também num momento em que me foi permitido também poder ser várias coisas, né? Acho que no momento que eu estava, né, de crescimento, né, quando a gente fala de década mesmo, eu cresci na década de 90, nasci em 94, então, como o Brasil, a gente estava vivendo um certo momento de liberdade também, que permitia com que as pessoas pudessem querer ser diversas coisas. Sempre tive uma família também que foi muito influenciadora e incentivadora de eu fazer coisas que eu gostava. Quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar, de pintar, então minha família sempre comprava cadernos, folhas, tintas, lápis, então minha família sempre foi muito incentivadora disso. E aí eu fui me desenvolvendo, caí um pouco na carreira do design sem saber o que era, fui estudar porque eu olhei lá na época do vestibular, sempre é uma dor, eu acho, a época do vestibular para as pessoas, né, que elas ficam tentando entender o que elas querem, para onde elas querem ir, e eu acho que eu caí de paraquedas no universo do design, gostei muito, e eu acho que a formação do design, como eu falei, ela permite que a gente vá para muitos lugares, porque como é uma formação em si que vem um pouco do universo das artes, mas que é muito multidisciplinar no sentido de que ela vai olhar um pouco para o olhar das pessoas, vai olhar um pouco para as artes, mas vai olhar um pouco também para as questões de matemáticas e engenharia, porque quando a gente está projetando, né, as coisas precisam ser também factíveis.
principalmente na minha formação, que foi de design industrial. Então, o designer industrial, ele projeta produtos para serem produzidos, né? Então, todas as mesas, cadeiras, caneta, lápis, mas ao mesmo tempo material hospitalar, tudo isso é produzido por um designer. Então, é muito ampla essa formação, porque o designer pode olhar para qualquer coisa. Você vai ter um designer que projeta uma experiência de aplicativo, por exemplo. Então, o designer vai olhar para como você vai interagir com o seu telefone e como vai funcionar essa experiência, mas um designer também vai poder olhar para como vai ser a sua experiência dentro de um carro. Então, é uma formação que é bastante ampla, e aí isso me possibilitou também ir para outros lugares. E eu sempre gostei muito também de entender as necessidades de onde eu estava, e eu acho que isso foi me levando para esse lugar onde eu tô hoje, que foi, tô na Traços, sou designer, porém gosto de várias coisas, sempre gostei de focar nos outros setores, de ir na fábrica, de ir no gente de gestão para ver o que estava acontecendo, de entender a logística, de entender o porquê das coisas, como funcionava. Então isso foi me levando a ter um conhecimento macro da empresa como um todo, e que também foi me levando para essa oportunidade de poder modelar para alguma coisa que fosse boa, tanto para mim quanto para a empresa, mas que também tivesse um certo alinhamento com um propósito, que aí é o que eu acho que é um propósito que eu tenho, que é desenvolver um pouco das pessoas e tornar um pouco da carreira do design mais estruturada. Pode parecer pretencioso, não querendo ser pretencioso, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente olha pro design, a gente tem muito poucas possibilidades. Ou você acaba indo para outras regiões que têm maiores forças. Hoje o Sul, por exemplo, é uma referência em diversas frentes no design, como design náutico, design de calçados, design de moda, design de mobiliário. E o Rio de Janeiro acaba sendo um pouco fraco, não vou dizer fraco, mas ele tem menos possibilidades, acaba focando muito numa coisa ou gráfica ou de algumas questões para mobiliário, mas que são mobiliários um pouco mais personalizados. Então eu quis olhar um pouco para a carreira, né, do designer e pensar, tipo assim, não, você pode ser designer, mas você também pode ser uma pessoa que vai olhar para a gestão dos projetos, ou para a gestão dos processos, ou para a gestão de pessoas. O meu propósito sempre foi muito esse de formar. E é engraçado, porque quando eu, fazendo essa reflexão, eu olho um pouco para trás, e eu sempre tive um pouco isso de formação. Eu sempre gostei muito de ensinar para os meus coleguinhas uma matéria. Antes das provas eu sempre chegava com um super resumo e perguntas, que era a forma que eu usava para estudar com a minha família, mas eu sempre batia com as pessoas antes da prova para garantir que elas estavam um pouco também inteiradas dos assuntos. Eu sempre quis muito ser um multiplicador de conhecimento, então eu acho que acabou calhando e indo para esse universo de pessoas exatamente por essa vontade de compartilhar e dividir o que eu tenho, mas também de mostrar para as pessoas que é importante que elas compartilham e que dividam o que elas têm, porque em alguns momentos a gente tem muita percepção de que se a gente dividir, a gente está perdendo, mas não é uma realidade. Se a gente divide, a gente está ganhando. Exatamente. Isso é muito interessante pelo seguinte, lembra quando a gente começou essa trajetória, em que eu bato uma tecla que o RH e a gestão de pessoas não é uma coisa exclusiva de humanas, né? Sim, exatamente. Psicólogos, como era antigamente, tinha que ser administrador ou psicólogo. A gente já teve aqui bioquímico, que é um baita RH, já teve engenheiro de produção, já teve estatístico. Tudo isso não é RH. O problema está na pessoa, é o olhar da pessoa. Exatamente. Esse olhar humano é o que faz um grande gestor de pessoas. Porque todo negócio, tudo que é feito em qualquer área é feito por pessoas. Exatamente. Então, qualquer área pode olhar para a pessoa. Né? Exato. E é bom que isso dá uma abertura para que incentive outras pessoas dessas formações a olharem um pouco mais para esse lado também. Eu vi agora, por acaso ontem, uma entrevista interessantíssima, me fale agora o nome do sujeito, ela é de 2012, essa entrevista. Ele é um publicitário, ele é formado em engenharia de computação, mais uma outra área de matemática, mas também fez teatro. E aí ele na época, né, da entrevista, ele dá treinamento em empresas na área de incentivo. E ele diz uma coisa interessante.
junte tudo que você tem vontade de fazer e faça, se especialize nas áreas, porque uma coisa ajuda a outra. Então, ele dando a entrevista, usando a área teatral dele, né, a entrevista ficou sensacional. Imagino. É muito interessante. Mas prossiga. Vamos lá. Agora, vamos entrar numa coisa, na tua possibilidade de pauta, você colocou uma coisa que me pegou muito, né? Fala que o Brasil é a 8ª economia do mundo, né? Um país mais diverso geneticamente. Também conhecido como um dos mais ansiosos do planeta. Como que esses dados revelam os desafios e oportunidades para liderar pessoas? Então, vamos lá. Eu estava até pesquisando hoje um pouquinho mais para me preparar. Estamos flutuando, na realidade, entre a 8ª e 10ª economia do mundo. E é engraçado que estamos aí, né, pelo menos entre o top 10 economias do mundo, mas ao mesmo tempo somos um país de desigualdades extremamente profundas, né? Quando a gente olha para questões como distribuição de renda, desigualdade de gênero dentro das empresas, ou até mesmo fora das empresas. Desigualdades em geral. O Brasil tem profundas desigualdades. Profundas, né? E é muito importante que a gente olhe, né, como pessoas que olham pra gente, assim, gestão... Ou você é muito velho, RH, ou você é muito novo, ou você não tem experiência, ou tem experiência demais. Exatamente. Tudo isso é excludente, né? É brincadeira. Acho que cabe cada vez mais as pessoas que estão olhando pra gente, né, que elas percebam essas minúcias e que cada pessoa é uma pessoa. Acho que essa função que hoje é RH, que na Traços a gente chama de gente gestão, mas que, independentemente do nome, olha para pessoas, é importante que cada vez mais a gente entenda que cada pessoa é uma pessoa. A gente não pode olhar como se fosse um macro grupo, porque cada um vai ter a sua particularidade. Eu não posso comparar o João, que vem de São João de Meriti, trabalhar no centro, que mora com os pais, com a Joana, que mora na Zona Sul, mas é mãe, com Pedro, que tem 50 anos, ou com o Lucas, que tem 18. Então, cada experiência vai ser uma experiência, cada pessoa vai ser uma pessoa. Então, a gente tem que olhar muito pro micro mesmo, né? A gente vai ter que cada vez fugir mais do macro e do que são essas preconcepções que nós mesmos vamos gerando, né? Não, vamos olhar primeiro para o grupo dos homens, ou para o grupo das mulheres, ou só para um setor, ou para o outro setor. O olhar vai cada vez mais ter que ser individual, porque não tem como a gente fazer comparações ou olhar para o desenvolvimento de uma pessoa se a gente está olhando para um lugar que é macro e não para um lugar que é individual dela. Você não acha que nesse contexto falta a gente olhar para um time? Porque há uma diferença de grupo e time. Um grupo é quando nós reunimos diversas pessoas para fazer um determinado trabalho, e cada uma tem os seus objetivos próprios e que nem sempre serão convergentes e pode dar certo ou não. O time é um grupo de pessoas que também cada uma tem seus próprios objetivos, mas tem um objetivo maior, que é o resultado daquele grupo coeso. Independente de nós sermos diferentes, eu odiar o Léo me odiar, nós nos odiarmos, assim, nós temos um objetivo maior. Né? E se a gente conseguisse integrar esse grupo como um time, que não é fácil também, obviamente não é fácil, mas nós não teríamos condições de ter melhores resultados, ou eu estou enganado? Eu acredito que sim. Eu acho que um dos pontos que eu olhei e refleti bastante para trazer para cá, eu acho que também é um desafio do RH, do Gente Gestão, que é criar um ambiente para que todas essas pessoas, né, diversas, se sintam inspiradas, engajadas àquele objetivo comum que vai ser o objetivo da empresa. Se eu, como gestor de pessoas, não consigo organizar todo mundo com as suas diferenças para que eles olhem para um objetivo comum, que aí no nosso caso vai ser, né, especificando um pouco sobre a Traços, vai ser transformar ideias em realidade com excelência, eu não vou conseguir cumprir o objetivo principal da minha função. Porque o que é realmente importante é isso, que as pessoas estejam todas conscientes de que, apesar das diferenças, elas precisam garantir aquela entrega. E, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que... E é importante também, nesse olhar, de entender
se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido. Em alguns momentos, as pessoas, mesmo que engajadas, podem não ser que naquele momento elas sejam a pessoa certa, ou mesmo que a pessoa esteja desengajada, ela também não seja a pessoa certa. Não sei se eu fiz muito sentido. Mas é um olhar que acaba sendo muito delicado para garantir que realmente a gente consiga fazer com que todas as pessoas estejam no mesmo barco, apesar de elas não estarem no mesmo barco, porque cada pessoa é um indivíduo. Sim, exato. Mas é um trabalho bem complexo. Isso depende muito da liderança que está tocando isso, né? Ela tem que ter capacidade de entender todas essas diversidades entre as pessoas e para chegar a um consenso. Diversidade é um tema que tem permeado bastante nos nossos últimos podcasts. Na tua opinião, qual o papel real da diversidade para o crescimento de uma empresa e do país? Cara, eu acho que a diversidade é extremamente importante. Tem uma frase que é do Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa que eu amo ler, que fala que a diversidade não é um luxo, mas ela é um fator de extrema importância para o desenvolvimento das empresas e das pessoas, e até mesmo de um país, porque a diversidade traz o que a gente falou da soma, né, da agregação de olhares. Sim, perfeito. Eu converso muito sobre isso com o Tarcísio, que é sócio, fundador da Traços, que é uma das pessoas que eu mais falo sobre o desenvolvimento da Traços, que eu acho que a Traços não seria a mesma se todo o nosso grupo de sócios fosse exatamente igual e pensasse exatamente igual. A gente só estaria batendo palma um pro outro e a gente não estaria indo para lugar nenhum. A diferença de visões é extremamente importante para que uma empresa ou um país ou um grupo de pessoas se desenvolvam. Exatamente porque se fosse todo mundo igual, ninguém estaria puxando ninguém para um desconfortável. Exato. A Gardênia, por exemplo, que é a nossa diretora de fábrica, vai estar puxando um pouco, né, das discussões, das trocas, para a experiência que ela tem. Da mesma forma como o Leonardo vai estar puxando para as experiências que ele tem. O Tarcísio vai puxar para as experiências que ele tem. Então, cada um vai trazer um pouco do seu olhar, e aí tudo isso vai ser estudado por um grupo de pessoas que, se fossem todas as pessoas com o mesmo pensamento, não teria nada de diferente para ser pensado. Ficar tudo pasteurizado não teria graça Exatamente. nenhuma e você não vai a lugar nenhum. É verdade. Podemos falar um pouquinho da geração Z? Como gestor da geração Z, que características você percebe que diferenciam sua forma de liderar em comparação às gerações anteriores? Que você lida muito com gente da geração Z, né? Bastante. A gente conversou um pouco, né? Apesar de eu tratar muito de pessoas dentro da Traços, eu tenho um olhar ainda um pouco mais intenso para o time de projetos, que são designers e arquitetos, então eles estão mais próximos de mim por formação. Então a troca acaba sendo um pouco mais fluida entre nós. E a grande maioria das pessoas tá ali entre millennials e geração Z. Eu tô ali no finalzinho dos millennials, inicinho da geração Z. Você tá bem na fronteira. Bem na fronteira. Mas eu acho que é uma geração que anseia muito por ser ouvido. Eu acho que eu vou falar muito sobre a questão, né, de ouvir no dia de hoje. Não só ser ouvido, para eles, a geração Z tem uma diferença que ela quer ser ouvida para ela, mas também para o todo, né? A geração Z olha muito para questões ambientais, questões sociais, questões de diversidade, por exemplo. Então, a geração Z sempre vai buscar muito vai ter muito um inconformismo no sentido de que a gente poderia melhorar isso aqui sobre a quantidade de horas trabalhadas. Mas eles ouvem também ou só querem ser ouvidos? Acho que, na medida certa, eles ouvem também. Eu acho que vai depender muito da forma como a condução das coisas é tratada. Eu acho que talvez possa ter um fechamento maior dependendo da forma que o discurso está sendo tratado na troca. Eu acho que se uma pessoa talvez for conversar com alguém da geração Z como se ela fosse também a completa dona da verdade, talvez ela vá começar a gerar uma certa separação ali durante a troca, e aí realmente a pessoa talvez não vá ouvir tão bem e não vai se sentir ouvida. Eu acho que... E aí, voltando na questão do ouvir, eu acho que vai passar muito por uma
troca que não vai ser de a pessoa falar e eu já começar a falar por cima dela ou cortar quando ela está falando. Eu acredito muito numa troca de pessoas em que a pessoa que está falando comigo, ela primeiro vai falar tudo que ela tem para falar, eu vou ouvir. Em alguns momentos eu nem vou responder ela na hora, eu vou... vamos combinar um segundo momento, que eu vou pensar aqui em tudo que você falou, vou digerir isso e vou tentar trazer uma resposta ou uma solução. Eu acho que eles estão dispostos a troca e a ouvir, mas se eles também sentirem que o interlocutor está também disposto a ouvir e ao diálogo, que eu acho que talvez seja um ponto de tensão que se cria quando a gente fala de talvez gestores ou pessoas de RH ou de qualquer outro setor que vai chegar numa troca achando que ela é a dona da verdade e que a visão dela está certa. Você, na verdade, quando falou da Trato, você está numa empresa que tem um grande desafio multigeracional, né? Você tem praticamente quase todas as gerações ali dentro. Sim. Pelo que você fala do ouvir, eu entendo que seria uma escuta plena, né? Sim. Então, essa escuta plena é fundamental, né? Principalmente numa empresa multigeracional, né? Bastante. Eu acho que no final das contas as pessoas querem ser ouvidas. Mesmo que em alguns momentos eu nem consiga resolver o problema delas, se ela sentiu que ela teve pelo menos a abertura para ela ser ouvida, ser entendida e que existiu até mesmo talvez um acolhimento e um esforço para tratar aquela questão, já vai significar muito mais do que ela nem conseguir falar com alguém, que acontece em alguns momentos, em algumas empresas. A gente sabe muito bem que a comunicação é muito diferente em cada uma das empresas, porque cada uma tem suas particularidades. Mas é importante, sim, a escuta plena, principalmente quando a gente fala em empresas que são multigeracionais, porque os anseios e as necessidades, né, de cada geração são diferentes. O anseio, né, das gerações mais antigas, né, que chamam aí de baby boomers, vai estar muito mais relacionada à estabilidade, manutenção, né, daquele emprego, diferente de outras gerações, né, que estão ali entre a geração X e os millennials, que vão estar buscando um pouquinho mais de, talvez, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, e como ela vai ter essa manutenção, né, da vida que é pessoal dela com a vida que é no trabalho. A geração Z já tem outros anseios que a gente já falou, que eu já falei um pouquinho, né, que estão muito relacionados a como a empresa que ela está trabalhando está se relacionando com questões ambientais, de diversidade, de inclusão. E então, e até futuras gerações, né, a gente já tem aí geração Alpha, que é a próxima geração aí, depois da geração Z, nascidos depois ali de 2013. Que será que vem por aí, né? Daqui a pouquinho vão estar entrando no mercado de trabalho, mas que são uma geração que é uma geração que é completamente digitalizada, conectada 100% do tempo, raiz, né? Que às vezes não vai nem conhecer o livro de papel, vai conhecer só o livro que é digital. Então, trabalhar com esses anseios, né, são muito diferentes. O anseio de uma pessoa, né, millennial da geração Z vai ser, talvez, como eu vou me formar, para onde eu posso ir, quais são as minhas possibilidades. Diferente de uma pessoa que já tem mais tempo no mercado, que pode estar pensando em, tipo, nossa, olha como está rolando as transformações digitais. Será que daqui a algum tempo meu trabalho ainda vai ser importante, valorizado? Será que se eu não tentar trabalhar para me desenvolver um pouco mais, eu não vou estar perdido no tempo, meu trabalho não vai ser mais valorizado? Então, cada geração vai ter as suas questões. E trabalhar essas questões é sempre complexo, exatamente por causa dessas variações. Você tem uma ideia? Hoje eu tenho conhecimento por pessoas. Na high school americana, na escola pública, não tem mais papel. Cada aluno recebe um tablet e vem tudo dentro do tablet. Todas as matérias, todos os textos, todas as provas, tudo é direto no tablet. Ninguém escreve mais. Sim. Coisa nenhuma. E muda completamente o conceito de educação, né? Sim. E eles acham excelente, na verdade. Eles acham fácil para eles, agradável, porque é o ambiente que eles estão acostumados, né? Sim.
Mas tem também suas questões, né? Se eu não me engano, há um tempinho atrás saiu aqui no Brasil, no início do ano, os telefones foram abolidos nas salas de aula, né? Que gerou um certo burburinho, tanto positivo quanto negativo, porque tem sempre uma questão, principalmente hoje, né? Todo mundo super conectado, que as pessoas nem sabem mais viver sem os celulares delas, mas que gerou um aumento no engajamento das pessoas na sala de aula, na melhoria no aprendizado. Mas a gente vai ter que entender como mesclar de uma forma que não seja, né, prejudicial para o desenvolvimento, mas que também não seja prejudicial no sentido de que vai ser muito diferente do que está acontecendo do lado de fora, né? Então eu não posso, dando o exemplo da escola, né, ser completamente analógico, sendo que do lado de fora da escola o mundo é completamente digital. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser 100% digital dentro da escola, porque a gente precisa de uma dissociação, né, entre o que é quase que humano e o que não é, né, e o que é digital. Eu li há um tempo atrás. Isso, ele falou uma coisa interessante. Eu vi recentemente uma notícia, eu não sei se é Suécia, um país desse do norte da Europa, que eles aboliram os computadores em sala de aula, voltaram para os livros de papel. Achei interessante, porque a conclusão deles é que quando você desenvolve a leitura no papel, você mexe em áreas do cérebro que quando você está na computação, na tela, depois eu vou buscar isso, eu vou mandar para você. Por isso que a Europa está cada vez mais na ponta do mundo, né? Desculpa a provocação, mas... Enfim, eu estou dando a informação que é uma coisa assim... Interessante, muito interessante. Porque é uma coisa discutível. Bem discutível. Na verdade, eu tenho essa experiência, porque eu gosto muito de ler, eu tenho muitos livros, e eu sempre leio um livro atrás do outro. E vejo também muito no celular, porque você não consegue. Mas a hora que é a hora do livro, parece que é interessante. A leitura do livro, ela fixa melhor lá dentro. O trabalho de você ler o livro. Eu concordo. Eu sou time livro físico, porque eu já sou tão conectado no meu celular, e eu tenho isso, né, eu não consigo mais sair de casa sem celular, sem internet, então estar conectado com o livro é o meu momento de dissociação do universo digital. Então, para mim é bastante importante, eu acho que eu aprendo melhor. Acho que cada um tem sua curva de aprendizado também, cada uma questão de hábito, a pessoa é criando o hábito, né? Sim. Na verdade, você pensa, eu escrevo muito. Eu não leio um livro meu em papel mais, porque eu já li ele tanto digitalmente na revisão, não sei o que, arrumando, que eu não consigo mais ler em papel. Até porque a luz fica ruim, porque segurar me cansa. Eu leio só digitalmente ultimamente. Para ler, para fixar, é engraçado, as pessoas são diferentes. Mas tudo bem. Falando ainda sobre diversidade e esse choque geracional, como é que um ambiente seguro e plural favorece o aprendizado contínuo dentro de uma empresa? Na minha percepção, faz muito sentido a diversidade, exatamente por aquilo que eu falei há um tempinho atrás, mas que é bastante importante que visões diferentes trazem caminhos diferentes. Então, nem sempre um modo de fazer significa que aquele é o modo correto de fazer. Eu posso fazer eu posso lavar a louça de um jeito e é o jeito certo de lavar a louça. Você pode lavar louça de um outro jeito completamente diferente e também ser o jeito certo de lavar a louça. Desde que fique lavado, tá exatamente. Perfeito. E eu acho que a diversidade, apesar desse ser um exemplo muito básico, ela traz isso, as diferenças de visões. Como uma pessoa que viveu experiências diferentes da minha vai pensar, é diferente. As vivências de uma pessoa LGBT, as vivências de uma pessoa negra, as vivências de uma pessoa que sempre viveu na periferia, as vivências de uma pessoa de 18 anos, as vivências de uma pessoa de mais de 50 anos, são completamente diferentes umas das outras e somadas elas só agregam. Então acho que por isso que, né, uma empresa que é diversa tende a aprender e a se desenvolver mais, porque a pessoa de 18 vai estar falando com a pessoa de mais de 50, a pessoa de mais de 50 vai estar sendo exposta a uma pessoa LGBTQIA+, que talvez no universo dela, fora daquela empresa,
isso não vai acontecer, ela não vai vivenciar isso porque não está muito ali no círculo de proximidade dela. Então, faz parte também da empresa trazer essas vivências, mostrar que todas essas vivências são válidas e importantes, e que isso vai construir e agregar e diferenciar exatamente por isso, porque quando a gente tiver que resolver um problema, eu não vou ter só uma visão igual de como eu vou poder resolver esse problema. Eu vou ter visão de diferentes pontos de vista, de diferentes pessoas que tiveram diferentes experiências. E eu acho também que a diversidade por si só, ela vai trazer essa vontade do encontro, porque as pessoas normalmente são curiosas. Então, se eu tenho alguém diferente, isso vai fazer com que role uma conexão. Pode não ser uma conexão duradoura, pode ser uma conexão rápida, pode ser uma conversa de 3 minutos, mas isso já vai trazer um input diferente provavelmente para as duas pessoas, porque ela não está exposta à visão do um e o outro também não está exposto à visão dela. Então, acho que isso é bastante construtor, né, das empresas que vão se desenvolver mais aí para o futuro, porque elas vão ter essa grande composição de pessoas que não são padronizadas. E a não padronização traz essa diferenciação e essa oportunidade de desenvolvimento que não é tão uniforme e que não é tão unificado. Você defende que designers enxerguem além do técnico, desenvolvendo power skills. Quais considera mais estratégicos hoje para profissionais criativos e de gestão? Eu diria que ouvir é a primeira delas. A segunda delas é falar. É uma dificuldade, não é tão comum, principalmente para os designers que são muito técnicos. Eu já fui um pouco isso. Em alguns momentos eu ainda sinto um pouco essa sombra em cima de mim, da dificuldade de ir falar com uma outra pessoa que eu não conheço, ou se eu por exemplo, eu fui num evento há um tempo atrás, há umas 2 semanas atrás, um evento bem grande de branding que teve aqui no Museu da Manhã, que foi feito pela Ana Couto, que é um estúdio super famoso de branding no Brasil. E eu sinto muita dificuldade de ir nas pessoas e perguntar qual é a experiência dela, o que ela faz, quais são as vivências. Então, acho que o ouvir e o falar, que é esse falar, que é até um pouco uma pessoa que não é tão travada, sabe? De que não tem medo de ir até as pessoas e falar, são bem importantes. Eu acho que essas são 2 skills que são muito importantes pro futuro. O ouvir e o falar. Te dar uma sugestão, faz um estágio na área comercial. Que você vai eu já fui comercial, só que o problema é que eu fui comercial de pessoas que eu já conhecia, né? Então era um lugar de um certo conforto. Eu já conhecia as pessoas, eu já conhecia pelo menos a marca, então eu já conhecia a linguagem daquilo, então era muito mais fácil. Mas quando me coloca numa situação que eu tô envolto de pessoas muito desconhecidas, eu vou me retraindo e eu tenho muita dificuldade de falar. Mas é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar cada vez mais para melhorar, e é importante, porque com essa hiperconectividade que a gente vive, acho que as relações de proximidade vão ser cada vez mais importantes. Acho que quando a gente falou um pouco, né, na introdução, né, das dicotomias, a gente vive num mundo que é extremamente conectado, mas ao mesmo tempo a gente vive um mundo de solidão que é muito grande, né? Eu lendo muito aí pela vida, a OMS inclusive definiu solidão em 2023 como uma epidemia global, onde o número de pessoas que morrem por questões relacionadas à solidão é tão grande quanto o número de pessoas que morrem pelo hábito de fumar. Então, esse é um dado importantíssimo. Importantíssimo. Né? E essa questão da troca, né, da troca real entre pessoas é muito importante. E voltando até um pouco no assunto que a gente estava, né, do livro físico, o digital tem cada vez feito com que a gente não mergulhe em nós mesmos, né? A gente está tão parado vendo na tela o que é externo, que a gente não para para refletir sobre as nossas percepções e sobre nós mesmos. E aí, por conta disso, a gente acaba não criando relações que são relações de qualidade.
Então... Você fala com muita gente no digital, mas que na realidade são muito efêmeros. Sim. Você, quer dizer, qual o contato real que você tem com a pessoa não é então, até pro RH do futuro, né, pra gente gestão do futuro, eu acho que criar essas conexões que são reais com as pessoas é muito importante, porque as pessoas vão estar acostumadas a viver conexões que são muito efêmeras e que não são, às vezes, importantes ou relevantes. Então, é criar meio que quase como se fosse um espaço real mesmo, porque a gente está cada vez mais acostumado a viver em situações que você pode falar, mas um celular é real, mas nem tudo que está ali dentro é real ou não é real. Para mim é realidade, porque eu estou olhando para a realidade de uma outra pessoa que está em um outro lugar. Não, essa realidade é a realidade que ela quer que você veja, também. Não é a realidade dela. Quando você tem um contato com a pessoa, embora todos nós usemos uma máscara que é inevitável, você acorda, mas você tem que vestir alguma coisa, né? Alguma máscara. Mas o contato pessoal, o contato próximo, te faz enxergar um pouco além. No digital você não enxerga, Só enxerga aquelas coisas maravilhosas. Eu estou aqui com champanhe na lancha, a lancha é alugada, alguém emprestou, enfim. Geralmente nem emprestou, você entrou, subiu numa lancha, pegou a garrafa de champanhe. Mas acho que tem isso, essa questão das relações, né, reais é bem importante. Você tem por causa disso. Eu não sei se você sabe, o RH Debate, na verdade, ele começa lá em 2007 como um evento. Eram fóruns presenciais que a gente fazia e a gente conseguiu o apoio da AMIL na época, então a gente fazia no auditório da AMIL, que era uma coisa maravilhosa ali na Barra. E ele viveu por 11 anos, praticamente. Até que, com a morte do Dr. Edson, ele acabou, e quando eu me reencontro com o Paulo, ele me dá a ideia da gente voltar com ele no formato de podcast, que é muito difícil fazer alguma coisa como era uma superprodução, um negócio louco. Mas a gente continua com a ideia de, pelo menos uma vez por ano, a gente quer fazer um evento presencial. E quem sabe até entremear podcasts. Sim, exatamente. Com plateia, de repente, né? Com uma forma de estar envolvendo pessoas, né? Porque eu chamei de RH Debate porque eu dizia que o RH, na verdade, ele não pergunta. Ele emite um conceito e uma opinião. Então, na hora que eu abria para as perguntas nos eventos, alguém que levantava, na verdade, ele emitia um conceito a respeito daquela palestra e não fazia uma pergunta, efetivamente. Aí virava um debate quase entre o palestrante e o perguntador. Mas uma coisa que me interessa muito ainda é esse conceito de escutativa, né? Da escuta como ferramenta de inovação, de pertencimento. Você parece que você fala alguma coisa sobre exercícios de escuta, tá? Que podem ser aplicados no dia a dia. Você pode dar alguns exemplos desse exercício de escutativo? Sim. Até fazendo um gancho, a gente estava, só para fechar o assunto do digital, antes de responder a pergunta da escuta, a gente fez na Traços agora um evento que foi até bastante bacana, junto da Susan, que esteve aqui também no RH Debates. Ele está falando da Susan Porai, aquela nossa Susan sambista. Gonçalves. Susan Gonçalves. O Porai é Susan por aí, que ela no Instagram. A gente precisava fazer muitos treinamentos e conversas com o time, então a gente desenvolveu um evento que foi super bacana, que foi uma semana não foi exatamente uma semana, porque foram 4 dias, mas em que a gente não conseguia parar 140 pessoas ao mesmo tempo, então a gente dividiu 140 pessoas em grupos, mas em grupos mesclados, então tinham pessoas de todos os setores dentro desses 4 grupos, e a gente trouxe eles exatamente para um momento separado assim do dia a dia de trabalho, exatamente para falar sobre traços, sobre questões, mas também para ouvir bastante e aí entra um pouco do gancho do ouvir, né, de tentar quase que imergir essas pessoas em um momento em que elas se sentissem confortáveis o bastante para trazer pontos de tipo, eu acho que isso daqui poderia melhorar, eu acho que se a gente melhorasse a comunicação entre os setores ajudaria a melhorar as nossas entregas,
Ou eu acho que a gente poderia fazer alguns ajustes nesse processo para também melhorar o nosso dia a dia. Então, eu acho que o primeiro ponto da escuta, né, e da escutativa, acho que o primeiro ponto é realmente criar um espaço que seja seguro para que as pessoas estejam confortáveis para falar, para trazer questões, trazer pontos de possíveis melhorias. O segundo deles é realmente ouvir. A gente tem que praticar mais a escutatória do que a falatória. Por exemplo, se a pessoa me chamou para trazer um problema, ela não quer que eu fique falando em cima dela, ela quer que eu ouça o problema dela. E aí, depois que ela falou o problema dela, a gente pode até discutir se tem alguma forma de ajustar, de melhorar, de refletir sobre, de pensar em como a gente pode agir em cima disso. Mas essa questão de ouvir também passa pelo primeiro ponto, que é esse espaço seguro, né? Eu acho que quanto mais a pessoa se sente cortada enquanto ela está falando, ou que talvez você não esteja prestando atenção hoje, falando de celular, né? A gente tem muitas conversas que são atravessadas por mensagens e ligações e celulares o tempo todo. Então é tipo assim, vamos conversar, vamos virar aqui o telefonezinho, realmente ouvir o que a pessoa tem para dizer, dar um tempinho para ela organizar tudo o que ela quis dizer, também se dar um tempo de ouvir o que ela disse, entender se você entendeu realmente o que ela disse, confirmar se você... Acho que esse do confirmar é bem importante também, é um ponto bem básico, eu acho, de treinamento, né, de ouvir, que é reforçar e repetir o que a pessoa disse para garantir que vocês entenderam a mesma coisa, né? Porque ela pode ter me dito, eu posso ter ouvido, mas não necessariamente eu tenho entendido tudo que ela disse na completude, né? Então esse exercício também da repetição do que ela disse para garantir que a mensagem foi compreendida, né, por completo, é bastante importante. E eu acho que reforçar que mesmo que talvez você não consiga resolver aquele problema ou aquela questão, que você estava lá disposto, disponível a ouvir, porque, como eu disse, até em grande parte do momento, às vezes, só o ouvir o problema já é grande parte da resolução do problema. A pessoa saber que ela tem um ponto de apoio, ela pode chegar e expor o que ela está sentindo, o problema que está passando, enfim, isso é Mas saber que alguém está ouvindo ela, né? Exatamente. Já ajuda a beça em solidão, você saber que alguém está te ouvindo. Sim. Né? Não é à toa que esse serviço de socorro, não sei se a gente pode falar aqui ou não, dos suicídios, a pessoa ouvindo do outro lado... Ah, sim, não, mas é uma das melhores soluções, eu acho, que criaram, né? Esses canais de comunicação são extremamente importantes para prevenção e para suporte de pessoas. É interessante, essa semana eu estava mexendo alguma coisa no celular, estava no Gemini. De repente o Gemini entrou e falou, olha, oi, tudo bem? Estou aqui para dizer que tem um novo serviço. Eu estou aqui para conversar com você o que você quiser, tá? Fique à vontade para me perguntar o que você quiser, que eu vou conversar contigo. E aí você escolhe a voz que vai falar contigo. Tem várias pessoas imaginárias com a voz, você escolhe a voz e é uma pessoa que você... De repente, no meio do negócio, você diz, me diz uma coisa, o que você acha disso, aquilo, assim? E ela vem e traz um conceito para você, quer dizer, é a maneira de você estar ouvindo alguém, né? No momento que você não quer ver um texto, não quer ler um texto, está ouvindo alguém com uma voz que te agrade. É interessante isso, né? É meio perigoso, mas é interessante. Sim. Né? Tudo sempre vai ter seu ponto positivo e seu ponto negativo, né? É muito de como a gente usa, mas eu acho que essa questão que perpassa tanto o que a gente falou de solidão, mas também que perpassa o que a gente falou de diversidade. Eu lembrei de não é exatamente uma citação, mas faz parte de alguns textos, que a gente como espécie só está aqui hoje muito mais por causa da cooperação e da união de pessoas e das diferenças das pessoas do que da separação, né? Se a gente não tivesse se unido como grupos, talvez a gente não estaria aqui, né? E um dos principais diferenciais como espécie do ser humano para outras espécies é essa, né? De conseguir construir relações complexas em grupos de pessoas, em grupos que são comuns, maiores, né? Em comunidades, exatamente. Você sabe como é que os arqueólogos
conseguem datar a partir de quando um grupamento se tornou verdadeiramente humano? Você sabe qual é? Pela idade quando eles detectam, por exemplo, num determinado grupo, que eles acham um determinado sítio arqueológico, humanos em que tem fraturas que foram restauradas. Uhum. Qual o entendimento? Uhum. Teve um grupo que cuidou dele, Sim. porque na natureza ele seria largado ali porque ele não tinha mais nenhuma relevância no grupo. Sim. Então quando se une para cuidar daquele que está ferido, debilitado, aí é o sinal de humanidade. É uma coisa interessante isso. O que você diria para um líder que acha que diversidade atrapalha a performance? Estudar, dar uma pesquisada, ler algumas coisas. Eu acho que existem até mesmo provas. Não gosto muito de falar sem dados. Tem uma pesquisa da McKinsey, que é uma consultoria internacional sobre gestão estratégica, e dentro da pesquisa deles fala que empresas com lideranças mais diversas, e aí quando a gente fala em comitês, tendem a ser até 20% mais propensas a se desenvolver e a vender mais e a lucrar mais com o passar dos anos. E eu acho que a Traços é inclusive uma boa referência disso, porque quando a gente olha para o comitê de sócios da Traços, a gente tem um comitê bastante diverso. Temos mulheres, temos negros, temos LGBTs, temos a nata da diversidade ali, e a Traços é uma empresa que se desenvolveu bastante bem nos últimos anos. A gente tem constantemente crescido até mais do que as expectativas que a gente coloca, exatamente porque a gente tem essa experiência e essas vivências que são muito diversas e que agregam mais do que o que eu falei. Se fosse todo mundo igual, ia estar todo mundo se abraçando e falando tipo assim, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, não tem nada que pode ser melhorado. Só melhorando que a gente consegue crescer, desenvolver Sim. e entregar cada vez mais. Perfeito. Dentro dessa pegada aí, então, no dia a dia da Traços, como você enxerga o papel do gestor no cuidado da saúde mental e no estímulo ao engajamento das equipes? É um papel bastante importante. É muito difícil, inclusive porque a Traços está num lugar de projetos que são bastante complexos e bastante rápidos. Quem trabalha com o mercado da moda, da beleza, do luxo, sabe que as paradas acontecem muito rápido. Então, se você vê ali um projeto de estandes, lojas, na grande maioria do tempo, esses projetos são desenvolvidos, produzidos e entregues em às vezes um mês. Então, é um tempo bastante reduzido para um desenvolvimento que é bastante grande e complexo. Então, a gestão, na minha visão, cada vez mais vai ser bastante responsável exatamente por esse olhar das pessoas, de cuidar, garantir que está todo mundo alinhado, garantir que as pessoas com as potências certas estão trabalhando nos lugares certos, né? Porque quando a gente fala de um projeto, a gente fala de diversos micro-universos, né? A gente vai ter a parte de planejamento, a gente vai ter a parte técnica, a gente vai ter a parte de falar com o cliente, a gente vai ter a parte de falar com fornecedores, talvez. A gente vai ter a parte de falar internamente com os outros setores. Então, o gestor é bastante responsável por afinar seus liderados e ouvir e entender os seus liderados para garantir que tudo esteja funcionando da melhor forma possível. Só para complementar então, para a gente abranger um pouquinho mais, nesse trabalho com as marcas que exigem inovação constante, como luxo, moda, etc., como conciliar essa pressão com o cuidado e desenvolvimento das equipes? Que aí a gente fecha esse ciclo dessa pergunta. Outro ponto que é bastante difícil, eu acho que inclusive essa minha vaga veio, né, para cada vez mais pensar em como a gente faz esse balanceamento, porque nem sempre inovar é fácil, principalmente quando a gente não tem tanto tempo assim, e isso acaba, de certa forma, onerando muito pessoas, né? Então a gente sempre tem que pensar em como a gente vai tornar aquele trabalho importante para ela e como a gente também vai compensar de algumas maneiras algumas coisas que precisam ser feitas para que um projeto aconteça, né? Por exemplo, se a gente vai montar um projeto dentro de um shopping, normalmente esse projeto só pode ser montado de madrugada, porque não posso fazer nada no shopping com o shopping aberto, porque tem gente transitando, tem cliente, onde o shopping está vendendo e ganhando. Então, como eu compenso esse trabalho que é feito, né, na madrugada, que é diferente de um trabalho que é feito durante o dia? Ou como eu compenso, talvez, ter que fazer uma viagem para garantir essa montagem? Ou
problemas que podem acontecer, porque é meio quem sabe faz ao vivo esse tipo de projeto. Você faz aqui no Rio, manda para São Paulo, às vezes chega alguma coisa quebrada, às vezes uma coisa que era para encaixar não encaixa, então precisa ter um certo jogo de cintura. Então a gente tem que estar sempre pensando em como a gente vai valorizar esse funcionário, como que a gente vai mostrar que ele fez um bom trabalho, como a gente vai reforçar a positividade da entrega dele, né, tanto para a empresa quanto para o cliente. Então é um trabalho que é complexo e tem que ser entendido também meio que de pessoa para pessoa, porque vai ter a pessoa que vai valorizar ser marcada no LinkedIn, por exemplo, falando sobre a entrega dela, mas tem a pessoa que talvez vai valorizar ter um day off depois que ela fez essa entrega. Então é um trabalho muito também de personalização e de entendimento das pessoas do time para garantir que esses alinhamentos. Maravilha. A última, prometo, tá? Se você tivesse de redesenhar um RH hoje a partir do zero, tá? O que seria essencial? Manter, abolir e criar? Manter e melhorar. Eu acho que essa questão da escuta já é uma coisa bem existente, né, dentro desse conceito de RH. Então eu acho que esse ponto é bastante importante. Eu acredito que possa ser melhorado. Abolir, eu acho que burocratização de algumas coisas podem ser facilitadas, né, durante o dia a dia. E existem inclusive tecnologias para isso, né, como por exemplo, às vezes pedir um reembolso ou solicitar umas férias, ou entregar um comprovante de que você foi no médico e não pode estar presente. A gente sabe que tem algumas empresas que burocratizam tanto essas questões que as pessoas ficam meio que, tipo, sem nem vontade de fazer, ou fazem de qualquer forma, e aí gera mais retrabalho. Então eu acho que a gente pode não necessariamente abolir, mas também melhorar um pouco algumas questões que são burocráticas do dia a dia ali. Criar, eu acho que alguma forma de personalização, porque eu acho que a gente caminha cada vez mais para uma... Não só no RH, em outras muitas coisas também. A gente caminha muito para um universo da hiperpersonalização. Com essas questões de avanço digital, possibilidades de diferenciação, diversidade, inclusão, sustentabilidade. A gente caminha cada vez mais para um universo que é muito hiperpersonalizado. Então vai ser realmente muito um RH que mantém as questões que são, né, centrais da empresa padronizada, mas que consiga também personalizar o atendimento para aquele indivíduo, porque ela sabe que aquele indivíduo tem as suas particularidades, tem as suas questões, tem as suas necessidades específicas. Maravilha, quase que um sob medida interna. Exatamente, né? é um sob medida. Infelizmente... Estamos chegando no final. Você falou, vamos tentar fazer mais curto. Você vê que não dá para fazer mais curto. Falo rápido, tá vendo? Já estamos com quase 60 minutos. Matheus, faz uma reflexão final para a câmera do nosso pessoal sobre tudo que aconteceu aqui hoje. Bom, eu acho que a gente conversou bastante sobre ouvir. Eu acho que o ouvir é o que mais eu vou reforçar como discurso para uma pessoa que gerencia pessoas para o futuro. Acho que é isso que eu mais quero reforçar mesmo. Ouçam. Parem para ouvir. As pessoas querem ser ouvidas, as pessoas precisam ser ouvidas. E aí eu acho que principalmente quando a gente fala no âmbito pessoal mesmo, um pouco diferente de ouvir por mensagem ou por telefone. Eu acho que o ouvir, principalmente quando ele é atrelado, né, da fisicalidade de estar, das pessoas, né, estarem no mesmo lugar e presentes no mesmo momento, é bastante importante, principalmente porque a gente vai pegar outras questões, né, que não são só a fala, mas que são entonação, como a pessoa está se portando, né, são questões que são não verbais, mas eu acho que ouvir é realmente o que vai potencializar aí para o futuro desenvolvimento das empresas e de pessoas. Maravilha. O chamado do nosso pessoal para o prêmio. Vocês que nos acompanham sabem que nós teremos agora para o ano, ao completar um ano de podcast, nós teremos um evento presencial e nós vamos ter o nosso Oscar do RH Debate, que o Matheus já está concorrendo.
Então, vocês que gostaram da entrevista do Matheus, tá? Dão lá o like, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal, é de graça. Se inscrevam no canal. Isso é importante para tornar relevante o nosso canal no YouTube. Tá? Então vamos lá, é só colocar o dedinho lá e colocar dar um joinha, faz um comentário, compartilha com quem você. Compartilhem com os amigos, se não quiserem, compartilhem com os inimigos e se inscrevam, isso mesmo, se inscrevam. Tá? Matheus. E daqui a pouco se tornem membros, hein? Sim. Daqui a pouquinho nós teremos novidades para vocês na área de membros. Matheus, foi muito bom. Foi excelente. Foi muito boa a entrevista. Foi muito além daquilo que eu esperava. Tá? Então, foi um prazer te receber. Certamente iremos convidar você para outras entrevistas. Você está disponível? E vamos fazer uma visita, com certeza, na Trace. Sim, queremos fazer uma visita. Vamos gravar lá, a gente vai poder gravar. Para os membros. Uma gravação. Fica aí o gancho. Para a gente trabalhar esse algoritmo. Inscritos mesmo, pelo amor de Deus. E fazer uma gravação, mostrar essa fábrica de sonho, né? Que é uma fábrica de sonho, na verdade, no fim, né? Matheus, muito obrigado. Obrigado.